de formação do leitor, no curso de pedagogia, educação inclusiva, atendimento educacional especializado, no curso de biologia, educação ambiental e biodiversidade. Doutora em educação pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em educação pela URGS, especialista em educação de jovens e adultos na perspectiva da educação popular pela URGS, graduada em artes plásticas pela URGS e em ciências sociais com ênfase em sociologia pela URGS. Pesquisadora na área de ciência da consciência e psicoterapeuta multidimensional. E agradecer a presença de todos, como eu reiterei antes, e da professora Valquíria. Não sei se vocês me ouviram. Acho que saiu a tela aqui para mim. Sim, Matheus, ouvimos. Então, palavra com a senhora, professora. Bem, então, agora aqui outras pessoas chegaram, né? Então, quero mais uma vez agradecer a presença daqueles que estão nos ouvindo, a todo mundo que está nos ouvindo e dizer que estou muito feliz por essa oportunidade, né? Numa formação para o Cursinho Popular Conexão, a formação pedagógica de julho, com a palestra Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular e Formação de Jovens e Adultos na Contemporaneidade. Num primeiro momento, então, para que a gente possa entender os conceitos básicos da educação popular e da educação de jovens e adultos, é interessante que a gente possa partir do entendimento do que seja esse tempo que a gente vive, e num segundo momento, uma questão metodológica, a gente vai retornar para entender, então, as bases teóricas, os aportes teóricos que fundamentam a educação popular e a educação de jovens e adultos. Então, quando a gente está falando neste tempo, aqui agora, a contemporaneidade, datada também como pós-modernidade, nós estamos falando de que houveram muitos eventos que foram marcantes nas sociedades e nas culturas, né? Desde a Idade Média, já da antiga Idade Média, moderna e contemporânea, que é o nosso tempo. E esses fatores geraram, obviamente, avanços e retrocessos na condição humana, né? Na condição de desenvolvimento, progresso, no sentido do conhecimento, né? Das tecnologias, desenvolvimentos tecnológicos, mas que hoje a gente está bastante preocupado em função deste tempo que a gente vive, de crise em todos os setores, né? Crise de paradigmas, inclusive da ciência. Então, essa lógica que se constitui na pós-modernidade é um tempo de muito movimento e de muitas incertezas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter entendimento. E de que a educação não está isenta, mas está totalmente atrelada a esses movimentos sociais, culturais, e é nessa relação de culturas locais e culturas globais, né? Então, os processos que se constituem ao longo da história, como, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Eletrônica na década de 80, mais recente, e agora, por fim, no ano de 2020, se deflagra uma outra crise, né, com a crise pandêmica, né, a crise que vai instaurar ainda mais os processos de desconstrução também das identidades, né, culturais, desconstrução e reconstrução, para que a gente possa pensar nesse sentido. Porque até então estamos vivendo a partir de uma lógica mecanicista, uma visão cartesiana e linear, mecanicista, dentro de um modelo educacional tradicional, que tem essa lógica, e que nós precisamos avançar, pensando na educação para o século XXI, né? Uma educação que dê conta desse momento de complexidade que nós vivemos. Um tempo de movimento de incertezas, como eu disse, crise política, econômica, social, cultural, educacional, ecológica, mas também sanitária, mas também uma crise de identidade individual e de identidade cultural.
Então, quando nós apontamos para esse tempo, que é o tempo que nós estamos vivenciando a nossa jornada, nós precisamos entender o que de fato aconteceu para a gente chegar a esse tempo e nessas circunstâncias onde, no processo da humanidade, houve sempre um envolvimento muito forte para o ser humano obter suas conquistas, né, no âmbito tecnológico, científico, para o desenvolvimento, né, de suas culturas. Porém, não houve aí um investimento maior no ser humano, no desenvolvimento do ser humano. E a educação, ela cumpre esse papel, né? Ela tem a sua importância nesse sentido. Desenvolvimento do ser humano, conscientização, e é por esse caminho que a gente vai, e que já mencionando aqui essa relação com a formação de vocês em educação popular e formação de jovens e adultos na contemporaneidade, que pressupõe, evidentemente, um teórico chave para entender o quanto isso ainda está presente, né, na contemporaneidade, e que ele é presente até hoje, que é o Paulo Freire. Então, Paulo Freire é a nossa referência teórica maior aqui para poder entender a educação popular, né? Que até agora a obra dele é tão grandiosa e vive e está presente aí, inclusive no Instituto Paulo Freire. Então, é importante considerar que quando nós falamos em contemporaneidade, estamos falando de nosso tempo, mas que o nosso tempo tem uma raiz, né? Tem uma cultura por trás, um processo histórico que vai conduzindo a esse momento que a gente vive de crise em todos os setores, política, econômica, social, cultural, ecológica e de identidade. Se num determinado tempo as identidades foram muito fortalecidas, né, e na época do iluminismo isso aconteceu, a visão que nós tínhamos desse ser, esse ser era muito mais centrado. Depois nós tivemos uma identidade mais diluída no todo, né, no social. E com o tempo, nós tivemos aí, na contemporaneidade, que é o nosso tempo, a identidade que se constitui em crise, né? Porque a gente quer entender quem somos nós também. Então, para entender todos os processos que envolvem a educação, também precisaremos compreender as nossas questões das nossas identidades individuais, obviamente. Então, a educação popular, ela sempre teve uma preocupação com as questões que envolvem as culturas, as sociedades, as ações dos atores sociais, né? Então, não dá para falar em educação popular, em formação de jovens e adultos, na contemporaneidade, sem pensar que a educação ela tem que transcender essa lógica que ela vem sendo condicionada, tratada, enfim, dentro do modelo tradicional, por sistemas que são pautados na lógica do capitalismo selvagem, né? E na condição de uma política neoliberal. Esse é o primeiro ponto. Então, a visão que a gente busca de uma educação hoje é aquela educação para o século XXI que contemple a diversidade, a inclusão, né? A inclusão de etnia, de raças, de gêneros, né? E que os nossos currículos possam contemplar toda essa diversidade. Aquilo que acontece lá fora e que perfaz a vida e o cotidiano, né? Então, quando nós pensamos numa educação que não gera essas possibilidades, mas que implanta num currículo apenas aquilo que é a disciplina, de acordo com o sistema educacional, né? Conforme esse sistema vai colocando e vai determinando, e isso tem a ver com a própria ideologia daqueles que estão na gestão do governo, né? Dentro do Ministério da Educação, obviamente.
e que vão instituir suas políticas educacionais. Então, hoje vivemos um tempo muito crítico nesse sentido, de um governo que não apostou, né, e que não aposta na educação, na ciência, na tecnologia, muito pelo contrário, tira de nós todas as condições para as nossas formações, né? Então, essa formação aqui realmente é uma formação de relevância na medida em que essa iniciativa de ação que os alunos tiveram, né, de oportunizar um cursinho que vai trabalhar o conhecimento, né, as aprendizagens, oportunizando a população que não tem acesso, muitas vezes, por questões financeiras, ao ensino superior, nossa, gente, sem palavras, né, algo muito precioso, certo? Então, os marcos da história, que nos revelam a história, a gente pode entender como movimentos que afetam a educação. Não tem como entender a educação dissociada dos processos sociais, culturais, políticos e econômicos. É isso que eu estou querendo dizer. Então, num primeiro momento, a ideia de uma educação, a visão ingênua, era essa, né? Dentro do modelo tradicional, em que o currículo deve-se trabalhar no currículo disciplinas, né, e que elas não tenham nada a ver com o senso comum, né, e obviamente que, como todas as crises que nós estamos atravessando, a educação também passa por uma crise de paradigmas, né, a ciência passa por uma crise. Então, obviamente que hoje a gente considera muito importante as questões do senso comum, o que passa lá fora, no mundo, na vida e na experiência de cada um na sua formação. Isso deve vir, sim, para o currículo e para a formação das pessoas. Então, a educação popular, ela vai evidenciar essas questões pontuais, né, do que realmente é importante para os sujeitos, né? O que, de fato, precisa ser trabalhado como uma educação, e a educação é entendida também como um processo permanente, né? Por quê? Porque a educação é para a vida toda, não é só quando se conclui um ciclo e se entra num outro ciclo, mas entendendo que a educação é permanente, independente dos títulos que nós tenhamos, a educação, ela é permanente. E que estamos aprendendo o tempo inteiro nas interações, nas trocas, nos compartilhamentos. E a educação na escola, obviamente, e para além dela, espaços escolares e não escolares. Obviamente que o cursinho entra aqui, se enquadra em espaço não escolar, né? Como uma ação de extensão. Então, por isso, é muito importante evidenciarmos a grandeza dessa ação, como uma formação em espaço não escolar. No ensino remoto, justamente, pelas condições que nós vivenciamos a partir da pandemia da Covid-19, que instaura uma nova lógica também na educação, né? Então, vejam vocês, marcos dentro do processo histórico que determinam uma nova lógica, independente do nosso querer. Então, aconteceram situações, né, no processo histórico que nos levaram a modificar o nosso padrão de ser e estar no mundo, de conviver, de trabalhar, na área da educação, em todas as áreas, né? E o importante é que a gente entenda, então, que a educação popular, ela tem esse viés, né, de articular as lógicas do social, do cultural, entendendo, então, a educação como um grande tesouro, como já dizia Freire, né, e que o conhecimento nessa área, ele sempre deve ser compartilhado. O conhecimento não deve ser guardado, mas compartilhado. Bem, então, neste momento da nossa experiência, por exemplo, né, é interessante a gente evidenciar, vamos dizer assim, que as políticas educacionais, elas interferem diretamente também, que são as medidas do poder público, né, nos rumos da educação, né? Os rumos da educação estão atrelados às políticas educacionais, isso precisa ser entendido.
ao longo do século XVIII, XIX, XX e agora no século XXI, né? Mas do século XX para cá, por exemplo, só para situar vocês, a gente pode distinguir 3 momentos da política educacional no Brasil, por exemplo. Primeiro período, que vai corresponder aí ao próprio protagonismo, né, dos estados na tarefa de viabilizar a oferta de escolas primárias, guiados, inclusive, pelo ideário do iluminismo republicano, ficando a União, por exemplo, com o encargo de regular, num movimento pendular, eu diria, né, aqui, o ensino secundário e superior. Essa fase se estende de 1890, mais ou menos, a 1931, certo? Então, lá, século XIX, fim do século XIX, para o início do século XX. Bem, aí depois nós temos aí o segundo período, né, que a gente vê que os rumos da educação são dados pelo poder público, nesse segundo período, que vai até 1961. E aí, essa época, por exemplo, traz à tona o protagonismo da União, que busca regulamentar o ensino médio, né, no país, e incorporando, nesse caso, de forma contraditória até, o ideário pedagógico renovador, entre aspas, renovador. Por outro lado, nós temos o terceiro período, né, da política educacional no Brasil, certo? Terceiro período, ele pode ser aí demarcado entre 1961, certo? A 2001, gente. 2001, e corresponde justamente às próprias iniciativas para unificar a regulamentação do ensino, tendo como referência uma concepção pedagógica produtivista. Bem, por que eu estou falando isso? O quanto a política educacional afeta a educação, ou seja, o dia a dia da sala de aula, da escola, né, das ações pedagógicas, em espaços escolares e não escolares. Porque a gente tem que entender justamente que essa visão pedagógica produtivista é aquela instaurada justamente pelo sistema capitalista que a gente vive na atualidade. É ela que está aí. Então, a luta de Freire foi justamente se contrapor a esse modelo bancário instaurado por esse modelo do sistema capitalista, certo? Mas, até agora, a gente não está vendo esse movimento. Pelo contrário, a gente vê avanços na história, no âmbito da educação, da história da educação, e retrocessos, né? Então, na contemporaneidade, a gente busca esse retorno a uma pedagogia da consciência, como dizia Freire, né? A conscientização, e não uma educação que engessa, que condiciona os sujeitos e aliena, certo? Que está posta no modelo tradicional de educação. Então, a educação popular, ela vem, né, o seu conceito, na realidade, na década de 50, 60, com Paulo Freire, justamente. Obviamente que ela avança depois de Freire com outros autores mais contemporâneos e tal, né? Temos Gadotti, temos Brandão, que vai falar sobre o que é educação para além dos muros da escola, nós temos Libânio, nós temos Saviani, que vai falar sobre educação e democracia, e nós também temos, por exemplo, a Romanelli, que vai falar sobre a história da educação. Então, se vocês quiserem ter um entendimento mais profundo sobre a própria história da educação no Brasil, é importante buscar nessas fontes, beber nessas fontes. E com relação à questão do capitalismo, né, o quanto ele impacta a questão da educação, nós temos Gaudêncio Frigoto também, que vai falar sobre educação e a crise do capitalismo real. Vai falar, né, dos investimentos ou não investimentos na educação e por que os sistemas educacionais são tão impactados, então, pelo poder público, né, e que quando nós temos governos antidemocráticos, que estão numa lógica mais de uma que se diz democracia neoliberal, né, gente? Realmente são governos que não apostam na educação, que não querem pessoas com conhecimento, que optam
por esse sistema que oprime, né, que engessa e que visa sujeitos alienados, né, e não sujeitos que tenham consciência e que procuram a cidadania através da educação e da formação, oportunidades de avançar e ter um espaço e um lugar no mundo. Trabalho, alimentação, cultura, formação, tudo que qualquer ser humano tem direito de ter. Então, isso, obviamente, que essa lógica de educação popular, então, surge na década de 50, com a teoria freiriana, mas que incomoda, obviamente, naquele momento, né, porque ela oportuniza essa reflexão. E que esses autores e teóricos da atualidade vão ressignificando, né, para o nosso tempo, na contemporaneidade, mas que tentam mostrar que o importante é que a gente compreenda que a educação está aí, como já dizia Freire, como uma prática da liberdade. Primeiro livro dele, né, gente? Educação como prática da liberdade. Vejam vocês. Então, se nós não temos essa consciência, fica difícil de compreender o que se passa hoje na contemporaneidade. E que essas leituras, elas são muito importantes na formação de todas que estão nos ouvindo aqui agora, e que pretende seguir, né, no âmbito de formação para academia, né, na universidade, para além dela, para o seu dia a dia, como formação para o ser humano, como pessoa, enfim, é muito importante. Então, a ideia aqui, educação como prática da liberdade e pedagogia, sim, pedagogia da autonomia, porque a teoria do Freire é exatamente essa. Ela toma uma proporção, Matheus, exatamente, muito importante, que é como o próprio autor, o Gadotti, vai dizer, né? Porque ele foi aluno do Freire, gente. Ele fez o doutorado na Suíça, em Genebra, o Gadotti, e ele fez sobre educação permanente. E quem estava na banca dele era justamente Paulo Freire. Então, em 77, ele já fez o doutorado dele. Então, o Gadotti é um autor que ele trabalha essa ideia de educação permanente, né? O conhecimento a partir da lógica de Freire, da aprendizagem exatamente que ele fez. Então, se nós entendermos a educação popular dessa forma, então, que na década de 60, por exemplo, o Freire publica esse seu primeiro livro, que, nossa, gera uma instabilidade nessa lógica, até das políticas públicas, de como elas estavam conduzindo o processo educacional naquele momento, década de 50 e 60. E aí, a ideia era justamente essa, a tentativa de um outro mundo possível, que essas teorias instigavam nos sujeitos, né? Então, esses projetos, gente, inclusive que o professor Gilmar coloca aqui, eles são muito importantes para que a gente entenda essa lógica da educação como tesouro, né, que deve ser compartilhado, né? Então, já na década de 60, por exemplo, ele escreve, então, esse livro, mas com a questão da ditadura militar em 1964, obviamente que Freire teve que estava já na Genebra, na Suíça, não estava no Brasil, e ele só retorna 14 anos depois, em 1978, para o Brasil, né? Então, já convidado a abrir aí um evento mega, né, gente, aí, um seminário de educação popular. Mas ele não podia, porque o seu passaporte estava retido, né? No primeiro momento, ele não tinha anistia. 8 pessoas não tinham anistia, e ele era um deles. Vejam bem a situação. E ele conseguiu, né? Em Campinas, veio e participou, então, desse seminário, conduziu o processo. E como se diz, a volta dele foi muito misteriosa, porque era considerado um subversivo, a teoria dele era subversiva, um comunista, enfim. Mas depois de 14 anos, imaginem, né, gente, voltar para o país do exílio, né, e conseguir falar para os professores brasileiros. Bom, isso para ele foi uma fala muito emocionada.
ele ficou emocionado, porque passar por essa experiência não foi fácil, né? E é por isso mesmo que hoje nós estamos vendo a obra dele como um grande legado, mas que vocês observaram e devem estar acompanhando as retiradas dos livros dele, das bibliotecas, né, com a entrada desse governo que está aí. Então, um absurdo que está acontecendo. Mas que bom que nós temos aí o grande legado que ele deixa, né, e que o Instituto Paulo Freire leva adiante, nós professores, muitos de nós, alunos, enfim, estamos aí na luta para avançar, né, com a pedagogia freiriana, que volta então para o Brasil aí em 79, né, o retorno ao Brasil, ele vem e fica no Brasil em 79, e aí ele vai começar a escrever para quem, gente? Influência, obviamente, pesquisadores em todo o processo, ele vai escrever para os oprimidos, né? Então, a lógica é exatamente essa. Quem são os oprimidos? É o povo, é a cultura popular, são aqueles que não tiveram acesso à educação, né, no tempo e na idade que poderiam ter, né, no ensino regular. Enfim, são sujeitos que estão no mundo trabalhando, lutando, mas que passam trabalho, que estão numa condição de classe social desprivilegiada, né, na relação dessa lógica aí do próprio sistema, né, elite, classe média e classe popular. Então, ele se preocupava muito com essa classe popular e ele realmente escrevia para os oprimidos, né, que muito precisavam de suas publicações. Então, as suas publicações eram verdadeiras práticas políticas, né? Então, a educação popular, ela teve um cunho político-pedagógico. Vocês estão entendendo? Educadores populares aí, comprometidos, engajados na luta, com movimentos de mudança, de transformação da sociedade, né? Que lutavam e utilizavam as teorias freirianas. Né? Os textos dele eram usados, então, de diversas maneiras. Então, obviamente, que a obra dele ficou aí em evidência, obviamente, seu método, né? E ele não foi só no Brasil, obviamente, foi na América Latina, porque foi na América Latina que se instaurou a educação popular, né? Então, Freire foi o representante, né, desse método também, de teoria e metodologia, teoria e prática, né? Então, ele sempre evidenciava a importância de termos teorias que pudéssemos colocar na prática e a prática articulada da teoria. Vejam bem. Então, na década de 60, já houve aí duas correntes, né, que continuaram essa abordagem, né, entendida aí como educação não formal, dita educação popular, certo? A alternativa à escola e a segunda. Aí nasce a verdade do letramento, exatamente, Gilmar, porque o letramento, o professor Gilmar colocando aqui, muito, muito grata. Que coisa maravilhosa, nós estamos aqui, gente, com a interação do nosso professor do curso de letras, professor Gilmar Azevedo, né? Que está aqui interagindo e contribuindo conosco também nessa formação. Então, a ideia do letramento, né? Não adianta só dominar os códigos para alfabetização, mas nós precisamos oportunizar, querido, oportunizar um espaço para esses sujeitos que estão no mundo, que estão na luta, que estão tentando sobreviver, né? Muitos na miséria, sem trabalho, mas que tenham a oportunidade de ingressar na educação, que tenham uma formação digna, né? E aí, aqui na década de 70, a gente está vendo que esses movimentos começam, e a gente entendendo a educação popular como uma educação não formal. Por que não formal? Porque não necessariamente ela esteja na abordagem do ensino regular, né? Educação que está constituída numa lógica da sociedade da cultura. E ela vai justamente acontecendo por esses movimentos desses atores sociais. E a questão do letramento, que o professor Gilmar traz aqui, é justamente essa ideia, né, de que a educação popular, ela oportuniza não apenas o domínio desses códigos, né, do alfabeto, que o sujeito consiga ler, mas que ele também seja um cidadão
que ele tenha uma consciência participativa da sua sociedade, da sua cultura, que ele possa ingressar como cidadão, né? Obtenha trabalho, cultura, enfim, todos os seus direitos como cidadão. Então, hoje nós estamos vivenciando um momento muito triste e difícil também, porque nós temos aí analfabetismo em larga escala, né, gente? A gente sabe disso. Os índices são crescentes. Então, vejam bem, estamos no século XXI, mas o analfabetismo é crescente. Então, quando a gente fala em letramento, nós estamos falando desse acesso para além do domínio dos códigos, né, do alfabeto, do código daquela cultura, mas que esse sujeito tenha capacidade, além de dominar esses códigos, de também ser um sujeito participativo, cidadão do mundo e participativo na sua cultura, né? Que ele tenha essa oportunidade. Então, essa é a ideia também do letramento que a gente está aqui pontuando. E que, na década de 70, por exemplo, nessas duas correntes que continuaram, né, com a ideia da educação popular, a primeira, então, entendida como uma educação não formal, educação popular como educação não formal, e a segunda entendida como uma alternativa à escola, alternativa à escola, educação não formal, educação popular, e a segunda entendida como uma suplência, educação popular como suplência da educação formal. Vejam vocês. Então, no Brasil, nós temos um exemplo, por exemplo, do que aconteceu. O Mobral, né? Porém, Movimento Brasileiro de Alfabetização, porém, com princípios completamente opostos aos do Paulo Freire. A lógica não era a que Paulo Freire idealizou, né? Então, isso é importante considerar também, que o avanço ele vai acontecendo, movimentos, retrocessos, né? Para a sociedade se constituir, a educação também. Mas em 1958, é interessante pontuar também que houve aqui no Brasil o segundo congresso, também nos cursos para alfabetização, a AVA do MEC. Mas foi realizado, então, o segundo congresso nacional, né, de educação de adultos, com a participação de Freire já, né, gente, aqui, antes dele ir para o exílio. De enfrentamento, aí, a ideia de educação permanente também, de enfrentamento do problema da alfabetização, quer dizer, do analfabetismo, né, e, obviamente, que nós vamos entender também a constituição de um plano nacional, em larga escala, né, de alfabetização nesse tempo, para adultos, né, dirigido por Freire, né, já em 1958. Vejam bem, que ele foi extinto, esse plano, com o golpe militar, né, então o golpe militar, de 64, acaba com esse plano nacional de alfabetização e formação. Infelizmente, esse plano dura apenas um ano, né, e ele acaba, mas ele foi construído e constituído justamente a partir dos movimentos de base, dos centros populares e culturais, e também com apoio da Igreja, né, católica, em 1960, até 1969, né, independente da ditadura militar, né, obviamente que isso não estava tão evidente, né, era tudo meio que nos bastidores aí, porque havia toda essa repressão, né, em função do golpe militar. Na atualidade, o que é importante compreender sobre a educação popular, né, gente, que ela é uma das expressões mais vivas da educação, ainda é, da educação popular, né? Na contemporaneidade, a educação popular está na base da educação de adultos, né? Então, num primeiro momento, a gente vai ver essa condição, jovens e adultos lutando para ingressar no ensino superior, lutar por um espaço, né, por uma formação, pagando moradia, saúde, alimentação, transporte, tentando um emprego. E essa jornada tão difícil de se manter na formação e que nos abate demais quando um governo como o nosso
não investe na educação, né? E que gera um novo retrocesso, e que os avanços que foram conquistados, né, ficaram aí estagnados e alcançamos outros retrocessos com não investimento na educação, na contemporaneidade, não investimento na ciência, não investimento na tecnologia, enfim, que dirá na educação popular, né, gente? Nossa! Então, essa lógica instaurada na contemporaneidade, pelo menos por esse governo, é importante frisar que neste governo, certo? Não foram em todos, e que governos anteriores, pelo menos o governo anterior, investiu muito em educação, em formação, criação de institutos federais e etc., né? Educação popular, educação cidadã, enfim, educação de jovens e adultos, isso que é mais importante evidenciar aqui. Então, educação de jovens e adultos, num primeiro momento, a gente vai ver educação popular de uma forma diferente da educação de jovens e adultos, porque essa educação ela foi implantada também numa lógica do modelo tradicional de educação, mas muito no sentido de adestramento, de formar pessoas, mão de obra, para trabalhar para o próprio sistema, isso é importante evidenciar, né? Para manter o sistema capitalista. Então, ela volta com tudo atualmente. Vocês estão observando que o sistema está atual, né, educacional, ele está repercutindo essa lógica e vai avançando nesse sentido, ou seja, de que a educação ela deve formar sujeitos para sustentar o próprio sistema que está aí, que é o quê? Capitalista, segregador, né, que visa o enriquecimento da classe elitizada e o empobrecimento da população. Então, imagina aí se vai haver algum tipo de investimento em educação popular. Obviamente que não, né? Então, esse paradigma que visa atualmente a educação popular é codificar e descodificar, né, os temas geradores, as lutas populares, essa é a ideia. Então, a educação popular, ela está aí e ela vai avançar se nós soubermos conduzir, né, esse mosaico teórico prático, né, que está posto nesses desafios da contemporaneidade. E que bom que nós temos o Instituto Paulo Freire, né, que continua reinventando Freire, e nessas três áreas, né, de educação popular, educação cidadã, educação de adultos, para uma cidadania planetária. Bem, quando falamos em cidadania planetária, pensamos, obviamente, numa lógica que que transcende a lógica cartesiana e linear, dicotômica, né, que está posta também na própria lógica hegeliana marxista, mas que prevê uma educação transdisciplinar. Então, podemos considerar que Freire, como um precursor da educação popular, ou seja, o pioneiro dessa área, também é um educador que estava já preocupado com essa educação que gera a interligação de todos os pontos. Muito grata, né? Área de conhecimento, política, educação, saúde, economia. Então, Freire foi um educador transdisciplinar, com certeza. Então, a base da educação freiriana, educação popular, ela está na base da transdisciplinaridade, já quando ele criou todo o seu método freiriano. Vejam bem, gente, ele é completamente atual, porque ele está na base da transdisciplinaridade que pressupõe o que está entre, através e para além da disciplina e que está preocupada com a vida, com o cotidiano, né? Com o que se passa no mundo e no mundo em redes, né? No mundo global, na contemporaneidade, com grandes desafios e crises em todos os setores, mas que visa uma educação transdisciplinar, porque não está apenas evidenciando esse modelo que enfatiza uma
o modelo bancário, como dizia Freire, né, que sustenta o capitalismo, né, o sistema neoliberal, que exclui e que não acolhe a diversidade, né, no sentido de gênero, raça, etnias, raças, sexualidade, enfim, em todos os sentidos, né, mas que exclui. Então, esse modelo tradicional, ele está esgotado também. Ele está nessa crise de paradigmas que enfrentamos na contemporaneidade. Portanto, quando nós falamos em cidadania planetária, que o próprio Instituto Paulo Freire aponta, é exatamente isso, é uma consciência, né? Então, a pedagogia que está na base de uma pedagogia sistêmica, onde o entendimento do processo educacional não está só na disciplina, mas na relação das áreas de conhecimentos e saberes articulados para a resolução dos problemas contemporâneos. E é tudo que a gente quer. Então, quando a gente fala em cidadania planetária, é oportunizar uma pedagogia da consciência, o que eu chamo de educação da consciência, para que os sujeitos consigam resolver seus problemas, articulando, obviamente, essas questões com a cultura, né, local e global, certo? E quando nós falamos em transdisciplinaridade, vamos pensar neste pilar, né, que envolve a ideia de multidimensionalidade, o terceiro incluído, né, e da complexidade do mundo. Então, não tem como falar em educação sem pensar nesse tripé, né? Então, transcendemos a lógica cartesiana e linear, e em que está posta a abordagem hegeliana e marxista, que é uma visão muito mais dicotômica, né, polarizada, entendendo aí que a educação precisa avançar para a transdisciplinaridade, com uma lógica que não é binária, né, mas que pressupõe a resolução dos problemas do dia a dia, do cotidiano, através do conhecimento, dos saberes, né, das formações. Então, quanto mais formação nós tivermos, isso vai nos oportunizar mais conhecimento, e conhecimento é libertação, né? Então, obviamente, isso um ótimo princípio, o terceiro incluído. E a multidimensionalidade, que vem com a lógica de um relatório, né, do ano de 2001, relatório Jacques Delors, que pressupõe a educação para o século XXI. A educação que está na base de 4 pilares: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver. Eu incluo um quinto: aprender a amar, abrir o coração, que Paulo Freire já dizia, né? Com toda a simplicidade, o conhecimento precisa ser compartilhado e com muito amor, com muita simplicidade. Simplicidade não quer dizer simples, né? Mas quer dizer muito mais que isso. Então, vejam vocês que a ideia que se tem hoje da educação ainda precisa avançar muito, né? A lógica do modelo tradicional, mecanicista linear, não está dando conta das formações, né, no século XXI. Por isso mesmo, precisamos avançar e que a gente possa construir a cidadania planetária através da ampliação da consciência dos seres, né, a começar por cada um de nós, entendendo que nós temos mais de uma inteligência, né, e que essas inteligências precisam ser trabalhadas no dia a dia, no cotidiano da sala de aula, várias linguagens, né, linguagem verbal, visual e outras tantas, né, linguagens artísticas, e sem isso a gente não tem como avançar, né. Então, a educação popular, obviamente, em sua raiz, ela é totalmente articulada à educação transdisciplinar, e Paulo Freire, com certeza, quando já trabalhava a sua teoria, ele já estava trabalhando transdisciplinaridade. Não vi ele muitas vezes citados, né, na base
da transdisciplinaridade, nos aportes teóricos, né, da transdisciplinaridade, mas eu entendo ele como um educador transdisciplinar, com certeza. Assim como em evidência hoje, na base da transdisciplinaridade, né, e que evidencia a educação popular, nós temos aí também outros autores, e eu me refiro aqui ao Edgar Morin, um autor que eu gosto muito, que trabalha educação transdisciplinar, a teoria da complexidade, para a gente entender esses movimentos, né, que nós temos que atravessar, esse tempo tão difícil que é a contemporaneidade, de movimento e incerteza, mas vivendo um dia de cada vez, isso é o mais importante. E que a gente possa aproveitar esses conhecimentos e compartilhar com os nossos pares, no nosso dia a dia, na nossa família, entendendo também que o senso comum é muito importante, né, na formação dos sujeitos, e, obviamente, que essa crise de paradigma, que também atravessa a ciência, já revê, né, essa situação em que, em algum tempo, a ciência não considerava o senso comum como conhecimento, mas que hoje está revendo isso, né? Então, a educação popular, na sua efervescência, acredito que ela vai avançar cada vez mais, né? E que a gente vai estar aí para poder fazer esse movimento de luta para transformação e mudança. Como uma prática de liberdade, como diz o Paulo Freire, educação como prática da liberdade, né? Que perpassa vários campos, várias áreas, né? E que vai auxiliar não somente educadores, mas todos e vários profissionais, né? E que foi o que já aconteceu na época do Freire. Auxiliava médicos, terapeutas, cientistas sociais, né? Filósofos, antropólogos, enfim. O pensamento do Freire, ele realmente é muito atual, e a educação popular, hoje, é um exemplo de transdisciplinaridade, né? E que nós temos que entender, então, não dissociando as condições de todo um sistema, de todo o processo histórico, mas podendo avançar nesse sentido, né? Compreendendo o processo histórico para compreender o momento presente, mas manter a cultura, né, local, mesmo na condição de um mundo global, né? É isso que importa, e que os nossos currículos possam, sim, evidenciar mais essa condição da diversidade cultural, né? Gerando uma educação inclusiva. E a educação popular é, por si só, uma educação inclusiva, isso é fato, né? Então, a gente vê aí, gente, que essas questões, elas afetam a educação, vão continuar afetando, e por isso mesmo a gente tem que ter consciência, né, a partir de agora, porque nós temos uma oportunidade para virada e para mudança, que sempre é aquele momento em que a gente vai eleger, né, um novo representante para conduzir o nosso país. Então, a gente está chegando nesse momento e espero que a gente consiga mudar esse momento tão triste, né, que nós estamos atravessando, tão sofrido, em que nós estamos passando por situações muito drásticas, né, e surreais, eu diria, né, gente? Voltando ao tempo, que eu diria, da Idade Média, né, vivendo momentos instaurados na Idade Média de obscurantismo, de misturas de padrões aí entre religião e política, e, enfim, que não tem nada a ver, né, e que não é isso que a gente quer. Então, que a formação possa trazer à luz da consciência mais conhecimentos, e que vocês consigam ligar, né, e articular esses processos todos aqui trabalhados. Eu sei que é bastante complexo em pouco tempo, muitas coisas que eu falei, mas que vocês possam aproveitar na formação de vocês para esse cursinho, né, que vocês vão passar por um momento aí, obviamente, né, é uma parte do ensino, né, que vocês têm, e a gente vê também o pouco investimento,
dos próprios projetos políticos pedagógicos dos cursos acadêmicos, na educação popular, na educação de jovens e adultos, e grande investimento na educação infantil. Eu acho que isso é um problema muito sério, né, das instituições acadêmicas também, que devem investir mais também nessas formações, e que o mundo vai se constituindo de forma diferente a partir de agora, né? Então, educação em espaços formais e não formais, e essa é a tendência da pedagogia organizacional, a pedagogia hospitalar, a pedagogia constituída lá nas ONGs, nas OCIPs, a partir de movimentos sociais, de lutas políticas, e é isso que a gente quer, que este movimento, na atualidade, na contemporaneidade, da educação popular, possa avançar para gerar a transformação e instaurar, né, esses 4 pilares da educação para o século XXI, para que a gente possa aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, né, e aprender a fazer diferente do que nós estamos fazendo. Porque a quem estamos servindo, né? A sociedade de hoje tem essa visão muito mais egocêntrica, né, antropocêntrica, e investe dentro desse sistema capitalista no ter e não investe no ser. E esse é um problema muito sério. Mas que a educação popular, já com Freire, criticava, né, denunciava, e na luta do dia a dia e do cotidiano e dos movimentos populares, Freire conseguiu aí deixar esse grande legado para nós, que é a educação popular, a educação de jovens e adultos. Ok, gente? Eu não sei se vocês teriam alguma coisa para me perguntar. Eu sei que nós teremos aí um tempinho, inclusive, para passar um videozinho, né, Luciana? De todos os nossos alunos aqui em formação, que estarão dando seus depoimentos, né, a respeito da importância desse cursinho de educação aí popular, né, para que todos consigam chegar ao ensino superior, e que, se não fosse esse tipo de iniciativa, ficaria muito difícil para aqueles que não têm condições financeiras, né? Afinal, o sistema não oportuniza esse tipo de formação, muito pelo contrário. Aqueles que podem pagar, né, conseguem fazer um cursinho para ingressar no ensino superior. Aqueles que não têm condições, como sempre, ficam de fora. Então, isso não pode mais acontecer. Então, cabe a nós, e é de nossa responsabilidade, esse tipo de movimento, de iniciativa, e por isso, mais uma vez, eu tenho que parabenizar aqui os nossos alunos, alunas aí, e a iniciativa, né, desse cursinho Popular Conexão, iniciativa dos alunos do curso de Letras, com todos os demais, da Pró-Reitoria de Extensão, e também com apoio também da URGS, né, Luciana? É isso aí. Então, tá, eu vou passar a palavra aqui para a Luciana, depois para o Matheus, enfim, fico à disposição de questionamentos, né, perguntas, dúvidas. Pode falar, Matheus. Acho que o Matheus levantou primeiro. Posso disponibilizar também, depois, as referências, né, para vocês aprofundarem esses aportes teóricos de aprofundamento da educação popular, educação de jovens e adultos, artigos, livros, né, enfim, posso disponibilizar para o cursinho também, ok? Ai, que amor. Eu que agradeço. Pode falar, Luciano. Ou pode falar, não sei. Tu que sabe. Agora vamos para o debate, gente. Essa parte é maravilhosa. Compartilhamento. Eu vou falar então, desculpa. Eu fiquei. A senhora, exatamente o que eu queria falar da senhora, que eu achei incrível. Muito obrigado, professora. Concordo com a Lisandra. Só que eu não. Assim como a senhora trouxe diversas questões são caras a mim, eu tive que me concentrar numa, que é justamente nessa que a senhora trouxe no fim, que na questão da, assim, a proximidade entre educação popular e educação inclusiva. E isso eu acho parecido também pela essa questão da diversidade
e não fazer questão de ter um rótulo também. Mas principalmente a distinção que eu faço, que uma é, de certa maneira, institucionalizada, né? Ou procura se tornar institucionalizada, que é a educação inclusiva, e que, atualmente, devido aos últimos decretos aí, acabou sendo atacada, dentro de uma mentalidade totalmente oposta ao longo das décadas e décadas de debate sobre o assunto, né? E, de certa maneira, eu tendo a ver muito similar o que chama de educação popular e educação inclusiva. A diferença, talvez, que eu enxergo é justamente os caminhos que chegaram ao aprofundamento e chegar a essa dimensão que a senhora falou da Transdisciplinar, abordagem transdisciplinar. E, de certa maneira, as duas chegam e a ideia juntas da diversidade em conjunto. Não a diversidade, de certa maneira, segregada, mas em conjunto. E sim. Tá, exatamente isso. Eu não sei se eu acabei falando, não sei se eu fui específico, mas dizer por que uma é aceitável, vamos dizer assim, né? A educação inclusiva, acho que só atualmente foram contra. Mas até então era aceitável. Sim, aí é que tá. Mas a ideia, mas aí parece que a ideia de uma educação popular, vamos dizer assim, que tem fundamentos marxistas, por exemplo, ela tem que ser meio que transvestida de outros conceitos para defender, não que mude, mas para se tornar mais palatável para as instituições, não necessariamente tem que ter. Não sei se foi claro, mas era isso. Sim, entendi, Matheus. É o que tu quisesse dizer aí. Obviamente que a gente tem essa condução teórica, por exemplo, da educação popular, como eu disse ali, na década de 50 e 60, muito forte, pontuada, né? Já essa questão mais teórica e pontual da educação inclusiva, ela vem na década de 80, né? Com uma outra lógica, certo? Então, Freire traz a ideia da educação popular, educação de jovens e adultos, aí entrando também nessa mesma fase, mas a proposta é outra, entendeu? Então, a inclusão, obviamente, que hoje a gente fala muito em inclusão, tanto que nós temos cursos de pós-graduação, né, na área de educação inclusiva, inclusive eu dou aula num deles, né, que é do curso de pedagogia, lá do Litoral Norte, Osório, e que é sobre atendimento educacional especializado. Mas a gente vê, obviamente, essa separação, né? Na realidade, a gente deveria articular esses processos, assim que eu entendo, porque quando se fala em inclusão, a gente não está falando só da questão da inclusão, vamos dizer assim, de deficiência, né? Embora essas formações tenham essa tendência maior, certo? Mas eu dou uma disciplina que é diversidade e inclusão, por exemplo, educação, diversidade e inclusão, que fala exatamente por um outro viés também, que não é só a questão da inclusão por deficiência, mas eu estou falando de uma inclusão também, além do gênero, da sexualidade, da etnia, da raça, mas de classe social, entende? Porque há uma exclusão em função da classe social também. Quando o sujeito é de uma classe, ele é tratado de uma maneira, quando ele é de outra, né? Tem uma diferença aí. Então, quando se fala em inclusão, a gente está falando que há uma diversidade e a diferença entre os sujeitos, entre as classes sociais, cada indivíduo é diferente do outro, né? E que por muito tempo a gente tem falado de igualdade. Mas que tipo de igualdade é essa que a gente quer? A gente quer a equidade, a gente quer no sentido de todos nós termos acesso, né, vamos dizer assim, a todos os bens, a questão de sermos cidadãos como seres humanos, independente de sermos mulheres, homens, negros, índios, não importa. Todos nós somos seres humanos. Essa é a inclusão. E na classe social também, né? Então,
em se tratando de educação popular, obviamente que ela enfatiza muito a questão também desse movimento necessário, né, naquele tempo e hoje em dia, obviamente, em que sujeitos estão excluídos pelo próprio sistema capitalista neoliberal, entende? Eles são excluídos por classes sociais, né, e por diversidade de condição, também não só de classe social, por serem negros, por serem índios, por serem de culturas diferentes, por serem mulheres, por serem... Vocês estão entendendo? Então, isso é muito forte. Então, a educação popular, obviamente que ela tem ali um método, uma metodologia, que se inicia na década de 50 e 60 com Freire, mas que pressupõe uma lógica muito ampla e aberta, né? E a educação inclusiva, já na década de 80, ela começa a ser enfatizada porque nós tínhamos esses sérios problemas também com pessoas que eram excluídas por serem deficientes, né? Que não tinham acesso à sociedade e à cultura, aliás, que eram escondidas, que eram mortas porque eram diferentes, veja bem, porque tinham deficiência, porque eram cegos, porque eram mudos, surdos, enfim, né? Porque tinham síndrome de Down, de Asperger. Pensem, gente, ficavam em casa, escondidos, não podiam aparecer para a sociedade, eram ditos filhos do demônio, mas o que é isso, gente? Isso não tem cabimento, né? Então, é óbvio que, graças a Deus, surgiu a educação inclusiva, né? A reflexão a respeito disso, e isso se institucionalizou, entrou, obviamente, na lei, né? Na nossa Constituição, nos parâmetros curriculares nacionais, nas BNCCs, educação inclusiva, realmente como algo que precisa ser trabalhado no dia a dia no ensino regular, né? Então, vejam bem, o acesso das crianças que estão nessa condição ao ensino regular. E isso aconteceu, graças a Deus. E hoje nós temos formações, né, em pós-graduação, em outras áreas. E essa área tem seus problemas, como todas as outras, mas está aí e está auxiliando e ajudando muitas pessoas, né, e dando espaço e inclusão a mais pessoas a entrarem no processo. Não sei se tu entendeu um pouco assim, a diferença, se eu disse alguma coisa aqui. Se era isso? Que mais? Vamos lá. Era isso só. Obrigado, professor. Não por isso, Matheus. Bom, a minha pergunta, daí, assim, acho que é um pouco de um vazio, assim, que ficou para mim, né? Eu estava olhando o histórico da BNCC, né? Todo aquele movimento de anos, né? Dos PCNs, lá na própria BNCC tem, né? Tem. Todos os momentos ali, de todas as reuniões, os congressos, as convenções, até chegar na Sim. BNCC, né? E aí eu fico me perguntando, a BNCC, ela não fala nada da EJA, não especificamente EJA, porque a EJA é bem diferenciada, ela tem várias variáveis, né? É um Sim. aluno que, como tu falou, como a senhora falou agora, tem várias variáveis, é um indígena, e eu, no pouco tempo que eu estive no EJA da CEMET Paulo Freire, eu pude conhecer vários desses casos e desses diferentes atores, né? Aquele idoso com 60 anos que ainda não consegue se alfabetizar, o indígena, quando eu estava saindo ali, terminando agora, um indígena que estava na sala da supervisora pedagógica com um capuz na cabeça, e todos os professores estavam em volta dele, parecendo que ele estava se sufocando. E eu entrei, porque tinha muitos professores na volta, e aí eu não sabia que era um indígena, não conhecia, e daí os professores saíram, e eu, num impulso meu, eu comecei a falar com ele, tá tudo bem? Quer um pouquinho d'água? Posso te ajudar? Porque eu fiquei preocupada com aquilo, os professores saíram, né?
e eu fiquei com a professora que era das turmas T1, T2, eu tô contando já, a professora já para não me perder ali. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí teve uma hora que eu disse assim, sei lá de onde eu tiro essas coisas, mas é que eu sei lidar com gente difícil. E eu disse, ai, que bonito esse caderno! Tentando fazer ele ter curiosidade. Aí ele tirou o capuz. Ele tirou o capuz, bem da hora. Eu disse, oi, tudo bem? E me aproximei, posso me aproximar de ti? E eu fiquei emocionada, sabe? Segurei na mão dele e ele disse assim, e eu decodifiquei ele, disse, tu é indígena? E ele, sou, meu pai era, não sei o quê. Aí comecei a conversar e ele saiu daquele estado que ele estava, sabe? E aí, a professora, vamos pegar um caderno e tal. E a gente se olhava, vou buscar um copo d'água. E depois chegou o monitor dele, que ele era de abrigo, né? E trazendo um remédio. E aí eu peguei meu tablet e peguei a foto de indígena. Olha aqui que lindo! Se tu tá triste, tu pode te pintar de outro jeito. Eu me emocionei naquela hora e eu segurei na mão dele, ele tava quente, sabe? E era um guri grande, enorme, e uma mentalidade de criança. Então, por mim, passaram várias pessoas que eu tive que decodificar quem era, se eram pessoas de inclusão ou se eram pessoas que estavam ali naquele processo, né, de educação de jovens e adultos, que é mais progressivo, né? As pessoas de inclusão, elas têm mais dificuldade. Aí a minha pergunta, assim, para me ajudar até a entender, que na BNCC não tem nada sobre isso. Então, esses cursinhos populares e os cursinhos da EJA são formados a partir das escolas, né, dos planos políticos pedagógicos, são planos que não são institucionalizados, assim, nesse sentido, porque a BNCC, ela é institucional, né? Ela tem palavras muito bonitas, mas ela não te leva à realidade da EJA, que ela é bem mais profunda, né? Do problema socioeconômico, sociocultural, sempre tem uma história bonita e triste por trás, né? Então, como a EJA não tem isso, então eu entendo talvez que seja independente essa visão e que Paulo Freire também tenha feito uma grande revolução, porque a obra dele por si só fala, né? Não sei, professora, se E até tem uma outra questão, né, Luciana, que a gente tem que pontuar, que nesses movimentos acontece também umas novas configurações da EJA, né? Jovens, muito jovens entrando na EJA, né? Isso é um problema sério, por questões de evasão na escola, por não conseguirem permanecer, né? Muito jovens fazendo a EJA. Então, a EJA ela vai tendo uma nova configuração, e a atualidade ela tem isso muito claro, nos apresenta essa nova configuração, que não é só para aqueles que, num determinado tempo, não tiveram acesso, né, ao ensino regular, mas muito mais que isso, é que no modelo tradicional de educação, muitos não conseguiram permanecer, foram excluídos, né, tiveram acesso, mas não conseguiram permanência. E isso por questões sociais, econômicas, de questões de estrutura, né, familiares, enfim, uma série de fatores, não é uma coisa única. É bem complexo falar da EJA nesse sentido, porque ela vai ter essa nova configuração com o passar dos anos, né? Então, muitos jovens já pensando assim, bem, se eu não terminar o ensino médio agora não tem problema, eu vou lá e faço a EJA, entendeu? Tem uns dois lados, né? Aquela história, os dois lados da moeda, né? É interessante porque esse sujeito, ele ainda vai ter uma oportunidade. Mas aí tem o outro lado também, né? Que tão jovem, ele já não consegue permanecer na escola. O que está acontecendo? Então, isso é muito grave, né? Essas configurações, né? Então, como eu disse, dentro da própria instituição, Ministério da Educação, secretarias educacionais, né? De educação, enfim, não há esse interesse, né, nesse tipo de formação, me parece que está tudo muito de qualquer jeito, e cada vez mais, né? Então, se para nós está sendo difícil o ensino remoto, né,
acesso à internet, a poder estar aqui como agora nós aqui. Imagina para essas pessoas, gente, que às vezes não tem nem o que comer, né? Isso se torna surreal. Estão totalmente excluídas dessa realidade de ingressar no processo educacional, né? Mas por quê? Porque não tem políticas públicas, né, na área da educação de maior investimento nessa área. É isso que está acontecendo, é um absurdo, mas essa é a realidade. O investimento é cada vez pior. E a gente está assistindo isso todos os dias. Hoje, eu dei ali o exemplo de hoje, né? Dessa notícia de hoje. Que é isso, gente? E vocês viram o que aconteceu também? Unicinos, né? 12 pós-graduações fechadas. O que é isso, gente? O sucateamento da universidade pública, né? Então, da ciência e da tecnologia, qual a intenção, qual a ideologia desse governo? Que é sujeitos alienados. Ele não quer pessoas que tenham conhecimento, que tenham consciência. Ele quer que a gente tenha uma condição mínima, como sempre foi, né, no processo histórico, mas obviamente que tiveram governos que investiram mais na educação, né, que não estavam nessa lógica aí, mas que a gente possa, então, né, considerar que a própria estrutura da sociedade, ela está legitimando isso aí. Isso não pode mais, a gente tem que virar o jogo. É preocupante, né? Então, a educação de jovens e adultos, tu vai observar lá o projeto político-pedagógico, da pedagogia dos cursos, o que enfatiza mais? Educação, ensino infantil, educação infantil. Poucas disciplinas da EJA. A UERGS é uma das universidades que até num primeiro momento, ela teve esse investimento, né, nessa diversidade e também pensando numa educação mais popular, a gente sabe que sim, na base, no início, né, professora Gilmar, da formação da universidade, a gente sabe que é assim, mas que em Valquíria, só outras para não. contribuir, teve até um curso de pedagogia rural dentro de um assentamento em Vacaria. Exatamente. Então, vejam, a nossa universidade, ela é um exemplo de uma universidade que está na luta, entendeu? Para mudar esse padrão. E a gente tem que ir para a luta mesmo, gente. A gente, às vezes, precisa dar um tempo para se fortalecer. É fato, né? É o que eu estou vivendo. Mas quando a gente volta com força e a gente não vai escalar. A gente vai para a luta. Porque é isso que a gente precisa, um movimento. Imagina que nesse tempo, gente, na década de 60, 70, as pessoas se articulavam nos seus movimentos para transformar a sociedade. Hoje, com redes sociais, não fazem. O que está acontecendo? Estamos vivendo um tempo de anestesia, né? Então não dá mais, a gente precisa buscar a estesia. E o que é estesia? É sentir com a vida no dia a dia e transformar o que não está bom. Não podemos aceitar isso aí, né, Luciana? Então, quando tu está falando isso, é exatamente isso. Tu não vai ver quase menções a respeito da EJA, são poucos. Inclusive, a produção de artigos, né, são poucos. Eu até posso citar uma professora nossa aqui da UERGS também, que é engajada, né, na EJA, a professora Citamara, nossa vice-reitora que foi, né, Santana. Vou passar para vocês alguns artigos também. O Fernando Haddad, entende? Na atualidade, mas são poucos engajados nesse movimento. Assim como na arte e educação. Não tem muita gente que produz nessa área também, né? Publicação de artigo, etc. Mas que nós precisamos produzir e pensar mais da necessidade, né, de educação popular, entende? Desse tipo de iniciativa aqui que vocês estão tendo e que eu fico muito feliz de participar de um processo de formação. Me alegra muito, demais, Luciana. Vou passar a palavra para os colegas, senão só eu fico falando, não acho certo. Quem é que quer falar? Tem duas mãozinhas aqui. Quem é? Primeiro e segundo. Quem levantou primeiro? Posso falar? Claro, a palavra é sua. Bom, professora, a sua fala é um pouco, vou lhe dizer, provocativa. É bem provocativa a sua fala. É isso aí, a ideia é essa. E quando é provocativa, Exatamente. pelo menos desperta para mim uma certa perplexidade, angústia, essa coisa, né? Concordo com a senhora no que a senhora fala e endosso esse triste momento que a gente vive da história e da educação muito mais. E falando de um tema aí que a senhora tocou na Unicinos, que essa universidade está fazendo pós-graduação, na Unipampa, assim como ocorre na pós-graduação, na Unipampa estão cortando bolsas da graduação.
bolsa de 400, 500 reais para os alunos. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma evasão de alunos, não vão conseguir frequentar. Então, tudo isso estimula, né? Mas eu volto, professora, um pouquinho mais para trás, da feliz experiência de Paulo Freire, da capacidade deste advogado de formação, mas pedagogo por prática e pela vivência da vida. Eu preciso recordar uma partezinha da história que a gente esquece do Paulo Freire, daquela experiência de Angicos. E aí eu estava procurando, porque qual que era a fonte. A fonte é 40 horas de Angicos. É um escrito do pessoal que relembrou de uma parte. Eu destaco a parte final, na formatura dos alunos de Angicos, que estava presente João Goulart e Castelo Branco. Castelo Branco era, na época, o ministro da Guerra. E aí ele falou para o ministro da Educação, Calazans, que estavam criando cascavéis. Logo em seguida, 63 foi a formatura, e 64, 64 Castelo Branco assume, né? E acaba exilando Paulo Freire. Mas teve uma outra implicação política daquele processo educativo popular uma pedagógica, que a senhora pode me corrigir muito mais do que eu, talvez, da inadequação que eu vou usar. Mas tem uma parte de aumento de eleitores. E aí que está a sacada do processo de cidadania, civilização. Com a educação popular de Paulo Freire, influa os eleitores naquela região. Porque eles sabiam ler e escrever, não eram mais analfabetos. Então, tem um processo de libertação de tornar eleitores. Mas me parece aí, sim, que vem a indagação. O processo de alfabetização popular de Paulo Freire vem numa inovação pedagógica tremenda para a época. Porque nós tínhamos uma relação de aluno, de professor e de aluno. Eu te ensino, tu aprende. Posições muito bem definidas. E vem Paulo Freire e diz, não é assim. Peraí, vamos conversar. Vamos conversar. Senta aqui, me conta da tua vida rural aí vem talvez um enfoque de educação de jovens e adultos. Me conta da tua vida rural e nós vamos aprender a ler e escrever. Me conta, eu quero que me contate aquilo que é perto, eu usar o que tu sabe para eu te ensinar aqui. Esse trabalhar com o que tu tem. E aí eu trago uma outra enfoque. Na época, eu tinha a cartilha Caminho Suave. A cartilha de alfabetização parece que da época era Caminho Suave. E universal no Brasil inteiro. Parece que ensinar... Círculo da Cultura. Parece que quando ia ensinar o aluno nordestino a uva, o U da uva, ele não sabia o que era o U da uva, porque ele não conhecia a uva. Um sistema de aprendizado longe daquilo que eu conheço. Desprezando tudo que eu conheço para dizer, olha, tu tem que aprender uva, que é U de uva, por causa que dá na outra região do país que não dá no Nordeste. Me parece que esse processo de transformação foi assim, parece que foi um marco decisório na pedagogia. É isso, professora, obrigado. Com certeza foi um marco na pedagogia, porque a pedagogia dele, tanto método e metodologia, visavam esse sentido, né, principalmente na questão do processo teórico prático, né, tinha que ter essa relação sempre com a prática, e essa experiência com o outro, né, na realidade teoria e praxis, né, mas essa experiência com o outro, da interação com o outro, né, era muito importante, não era essa visão dentro do modelo tradicional, quer dizer, o professor está lá no patamar, o aluno está ali embaixo, como se ele fosse uma tábula rasa que ele não sabe nada, muito pelo contrário, ele valorizava as experiências de vida desses sujeitos para essa formação, para esse processo de alfabetização, né? Então, uma pedagogia da consciência, como ele mesmo dizia, né? Visava isso, mas por si só era efetiva, né? Mãozinha que estava levantada.
Posso falar, Gilmar? Eu baixei sem querer a mão. Claro, Sim, a querida, Dani pode, tá na professor fila aí. Gilmar, Obrigada. Boa noite, boa colegas. Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, prof. Valquíria. Achei muito interessante, fiquei ouvindo aqui as palavras, e eu sou professora na área das ciências agrárias, tá? E aí, ouvindo a sua fala, né, me lembrei muito de toda a abordagem que a gente tem dentro da disciplina de comunicação e extensão rural. E aí, também fiquei pensando agora, né, o quanto foi importante e quão visionário foi Paulo Freire, porque a gente teve na década de 50 e de 60 o início do processo da Revolução Verde no Brasil.